Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. Direto do Morumbi. Gabriel Sá e Giovanni Chacon, que acompanharam mais uma grandíssima coletiva, um anúncio importante, se deslocaram ao Morumbi para acompanhar esse momento e estão lá para trazer toda a repercussão desse anúncio. Já trouxe aqui para vocês, Chacon e Sá, o que foi esse anúncio, né? Trouxe os detalhes aqui para o pessoal do nosso chat. Vocês trazem daí como que foi a repercussão e como que foi esse grandioso evento. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, queria só abrir antes, passar rapidinho para o Sá, mas que estava escrito, né? Mactube, estaríamos aqui, sem dúvida nenhuma, para mais uma live ao vivo aqui do Morumbi. Só queria abrir dando boa tarde a todos. Exatamente, muito boa tarde, Vitor Boni. Pode colocar aquele plano aberto, né, que o nosso Ricardo Senna solicita sempre aqui, direto do Morumbi, porque é o seguinte, claro que, cara, para mim, de novo, Chacon, cai num mesmo erro que é o São Paulo cria a expectativa para o torcedor acima do que ele entrega. Então, na entrevista coletiva que foi anunciado como projeto centenário, eles anunciaram uma renovação até 2030 com a Demicon. É um bom negócio? Claro que é, bacana para o São Paulo, mas você cria uma expectativa, projeto centenário, e a gente criticou isso aqui nesse mesmo local aqui do Morumbi, que a gente entrou ao vivo, a gente criticou esse ponto. Eles cometem praticamente o mesmo erro, que é criar uma expectativa muito grande em cima de algo que não necessariamente aconteceria dessa forma, né? Então, tinha muito esse papo, né, de hoje é uma coletiva de algo inédito na história do futebol brasileiro. Na verdade, era do futebol, né? O que também não é. Do futebol, né? Então, falando que, vai ser um pioneirismo. Claro que quem trabalha com isso, quem, enfim, tem um pouco mais de conhecimento, já sabia que não seria algo muito grande. Mas quando você fala para um público de um torcedor comum, um torcedor que não está antenado, não acompanha o dia a dia do São Paulo, por exemplo, cara, você criou uma expectativa muito grande de que o São Paulo vai anunciar algo que vai mudar os rumos da história do futebol brasileiro e da história do São Paulo, a parte financeira. Posto isso, muito interessante a parceria do São Paulo com a SPFC University, que é uma sociedade agora do São Paulo, né, junto ao Grupo SEG e outros parceiros, né, então foram dados alguns detalhes hoje, a coletiva durou mais de uma hora aí, trazendo essas informações para a galera. De fato, é um projeto interessante, é um projeto pioneiro, eu digo isso porque no Brasil, de fato, não tem, mas na Europa é muito comum, né, o próprio Real Madrid é um time que trouxe com pioneirismo isso com a Universidade Europeia e assim, consegue formar bons profissionais. Essa foi minha pergunta até, né? Como vocês planejam uma integração, né? Para que esses profissionais que hoje são alunos possam vir a ser no futuro contratados pelo São Paulo, porque você elimina um processo colocando gente que já está vivendo aí e tem a formação que você mesmo certificou. Isso é um processo interessante. Mas aí, Chacon, tem vários fatores que apontam aí para esse mesmo caminho, e a sua pergunta é muito pertinente, né? Quanto que a gente ganha com isso é algo que a gente não tem nenhum detalhe até o momento, Chacon. A minha... Vou até passar aqui para fugir aqui do cabeamento do fone. Minha pergunta, ela é muito na parte cética do negócio, que eu entendo quando tem o torcedor que compra o barulho, compra a ideia, cegamente tá certo, é torcedor, tem uma parcela que tem que fazer isso mesmo, tá tudo certo, né? Mas quando eu faço a pergunta assim, tá, legal, e o São Paulo vai ganhar quanto com isso, né? Algum licenciamento e tudo mais, por exemplo, transformando, levando para um mundo totalmente diferente. O Flamengo, acho que recentemente, licenciou a marca Flamengo para uma casa de aposta, né? Aí formou lá a Flabet. Aí a minha dúvida era se era um licenciamento, mas não, é uma sociedade. Então, numa sociedade, o quanto que o São Paulo visa de lucro com isso? E assim, é legal, bacana, essa parte lúdica do negócio, a parte poética da coisa, da educação e tudo mais, eu acho extremamente importante, não acho ruim a ideia. O problema é como se vende, como vende o peixe, entendeu? Você vai falar que é o bacalhau, aí você vai ver um atum. Tem seu valor, mas não é aquele bacalhau do fim de ano, o bacalhau da Páscoa, entendeu? Então, e aí você vai ver, não é tudo aquilo. Assim, quando falam que é algo... Primeiro, uma coisa inédita no mundo do futebol, essa era a mensagem do convite à imprensa, né? Eu não conseguia imaginar. E eu já poderia descartar isso que aconteceu hoje, porque isso já existe com Real Madrid, Barcelona, no Brasil,
você tem parcerias com universidades, como acontece o Retrô de Pernambuco, ele nasce a partir... É uma história bem legal envolvendo universidade, enfim, vale até vocês pesquisarem depois. Mas não é nenhuma novidade. Então, o meu maior problema com isso é essa megalomania, muitas vezes, de você passar e dar uma impressão para o torcedor que compra o barulho, de que é algo magnífico, absurdo. Assim, aí quando você fala assim, e com todo respeito, não conheço, não estudei, então não posso falar, vi alguns reviews, talvez não muito positivos, abri o site do MEC também para ver sobre a Unidom Bosco, tem ali suas notas 3 de 5 em alguns anos, em algumas questões, né? Mas quando você fala de uma magnitude dessa, eu estava pensando, caramba, vem aí parceria com Harvard, Oxford, Cambridge, né? As grandes faculdades, ou que seja, vamos transformar para a Universidade de São Paulo, que é a melhor da América Latina, né? Nesse momento. Aí não, tipo, é com uma universidade mais simples, um grupo que tem aí sua grandiosidade em número de coisas, mas não necessariamente seja o melhor ensino. Vou torcer para que seja o melhor de todos, sempre. Mas eu acho que o questionamento é muito importante, o torcedor tem que ficar no encalço, porque é uma parceria que envolve a marca São Paulo, que envolve o nome São Paulo. Eu acho que é mais a megalomania mesmo que me incomoda e, sabe, essa necessidade de falar que a coisa não é inédito, não é revolucionário, é importante, e eu acho que tinha que se você faz no tamanho certo, eu acho que você tem muito menos rejeição. Quando eu abri a transmissão ao vivo da coletiva no São Paulo, muita gente metendo pau, muito torcedor metendo pau, exatamente por conta dessa ânsia de transformar um negócio que é legal em algo ainda maior, e aí acaba atraindo olhares negativos, né? Então, mas é isso. Exato. E só também em cima disso, Boni, para a gente, claro, complementar um pouco, eu acho que, tirada a expectativa, a ideia é boa. Acho que é uma ideia, de fato, que não existe no Brasil, pioneira, então acho que o São Paulo tem que ser um clube pioneiro nessas ideias. Eu acho que isso abre uma margem para você ter muita coisa bacana para o futuro do clube, e eu ainda aposto muito num polo captador de futuros bons profissionais, caras que possam chegar a cursar ali o curso do São Paulo, né? E aí, claro que a parte financeira disso é muito importante, você tem que lucrar com essa universidade, mas eu acho que isso é importante para você captar bons profissionais para que no futuro eles possam trabalhar e ajudar a construção de novos projetos aí do São Paulo. Mas, de novo, eu acho que tem muita expectativa frustrante, né? Porque na proporção correta isso seria muito bem apresentado. Mas eu acho que a ideia em si é bastante positiva, acho que é uma parceria boa, e o Júlio, queira ou não queira, ele busca, né, parcerias que fogem um pouco do convencional do mercado, tanto é que a gente está no estágio hoje que se chama Morumbis, que é uma parceria com a Mondelez, né, para colocar um S, e o São Paulo fechou um acordo, para mim, muito vantajoso. Então, tem pontos positivos que a gente tem que elogiar. Para mim, a universidade é um ponto, sim, a ser elogiado, mas os pontos negativos, para mim, seguem sendo essa coisa muito teatral, essa coisa muito assim, de criar uma grandeza em coisas que não são tão grandiosas, né? Que são bacanas, são legais. Acho muito bacana o São Paulo ter uma universidade, mas não precisa vender o peixe como se fosse uma coisa que vai mudar os rumos, né? Porque o torcedor, queira ou não queira, Chacon, você também viveu essa fase, né? Muito complicada. Cara, nos últimos anos ele tá castigado, ele tá muito complicado com o extracampo e muito desconfiado, talvez, das coisas que faz o São Paulo. Com motivo. E com toda razão, né? Então, quem viveu dessa arquibancada aqui, jogos que a gente estava brigando para não cair, jogos complicados, sonha em ver um São Paulo financeiramente estável para conseguir contratar e competir em alto nível. Então, quando você cria uma expectativa dessa, acho que a gente tem uma responsabilidade com esse torcedor que tanto sonha com grandes ambições. Mas eu acho que é muito bacana essa parceria como um todo, Chacon. E são 2 pontos que eu vou destacar aqui rapidinho, que é o seguinte: primeiro, quem fala assim, mas vocês só reclamam e tudo, alguém tem que fazer esse papel, porque tem muita gente que fica nessa de, vocês só reclamam, que assim, se o Casares ou qualquer outro presidente peidar um pouco mais cedido, vai falar, nossa, boa, tá mais cedido dessa vez, entendeu? Então, é isso, sabe? Tipo, tem torcedor que não consegue entender que muitas vezes a reclamação, principalmente as nossas, são visando a melhoria do clube, porque a gente é tão torcedor quanto. A diferença é que a gente não compra todo o barulho única e exclusivamente pela forma que é contado pra gente, entendeu? E outra coisa, eu vou torcer bastante, só dessa vez, tá?
que essa parceria e a SP University, e eu vou falar o porquê que tem razão de estar desconfiado o torcedor e de fazer as críticas, que é o seguinte, eu vou torcer para que dure mais do que a SPFC Bank, por exemplo, né? Porque teve o Banco de São Paulo, já acabou, aí estão pensando em voltar, assim, qual que é a confiança que eu tenho de colocar o meu dinheiro no... Então, assim, espero que seja pelo menos de mais sucesso, né, dessa vez. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.